Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos. Está no ar o programa Equilíbrio Feminino, um programa dedicado a falar sobre saúde, bem-estar e todas as questões que envolvem o mundo da mulher. E eu sou a doutora Jaqueline da Mata, médica há 15 anos, pós-graduada em psiquiatria, e hoje vamos falar de um tema que traz muita ansiedade, que traz muitas dúvidas para as mulheres, que é sobre emagrecimento. E para conversar comigo, eu trouxe hoje uma nutricionista maravilhosa, que é a Caroline Custódio. E vamos, Caroline, por favor, se apresente para o público. Boa noite. Primeiramente, é um prazer estar aqui com você hoje, principalmente falando de um assunto que eu amo, que eu trabalho na prática, é um nicho de emagrecimento feminino, saúde da mulher. Então, para mim, é uma honra estar aqui com você hoje e trazendo conhecimento aí para várias mulheres que estão aqui nos ouvindo. Ai, muito obrigada, Carol. E para começar, eu queria te perguntar uma coisa. Existe a melhor dieta, assim, ou isso vai variar de pessoa para pessoa? A melhor dieta é aquela que se enquadra a individualidade de cada pessoa e no caso de cada mulher, na rotina, necessidades, o que ela busca, se ela busca emagrecer, ganhar massa muscular ou melhorar às vezes um sintoma ali de saúde, uma endometriose, e também ao financeiro. E tem as questões específicas que são muito afetivas. Cada pessoa tem um alimento em específico que gosta muito, então eu tento priorizar isso no cardápio, que deve ser levado em conta. O nível de atividade física, se pratica ou não. Então são coisas importantes e não uma dieta pronta para todo mundo. Não existe uma receita de bolo para toda mulher, né? Cada uma vai ter que ser individualizado, né, Carol? Exatamente. Porque às vezes a gente procura fórmulas mágicas, né? Tipo assim, dietas da moda. Por exemplo, assim, até queria ver sua opinião. O que você acha dessas dietas como jejum intermitente, low carb, dieta cetogênica? Vamos ser polêmica aqui, né? Vamos sim. Você acha que elas são eficazes ou são perigosas? Eu acho que tem que ter cautela e depende também de quem faz. Se a pessoa vai a um profissional ou se a pessoa entender o que a pessoa está buscando mesmo. Se ela é uma pessoa que já passou por várias dietas, eu não recomendo ela estar fazendo, por exemplo, uma dieta que é muito restritiva, como a cetogênica, como o jejum intermitente. A low carb, ela pode ser aplicada dependendo do que a pessoa está buscando no emagrecimento, porque ela não é zero carb. A low carb, ela tem uma faixa ali que a pessoa consegue estar aplicando ela no dia a dia com orientação profissional para não passar fome, ficar com falta de energia. Só que as pessoas fazem por conta própria. E aí que está o erro. Hoje eu vou muito na linha da reeducação alimentar primeiramente, mas de vez em quando eu uso como estratégia alguma dieta como a low carb para estar dando uma quebra mesmo naquele efeito platô, para que o peso não fique estagnado. Isso. Então tem que ter um acompanhamento profissional. O importante é isso, não fazer da sua cabeça, assim, porque uma famosa tá fazendo, né? Às vezes tá seguindo, porque eu tô comendo não sei quantos ovos por dia, aí a pessoa começa a seguir ali da própria cabeça, né? É bom ter um profissional sempre acompanhando, né? Isso. E eu acho isso, às vezes, muitas mulheres, elas tentam diferentes dietas e isso gera muita frustração, porque elas não conseguem manter os resultados, né? Então, aí fica naquele efeito sanfona, né? Aí, o que pode estar acontecendo, Carol? Explica pra gente. Porque essas dietas, muitas vezes, como eu falei, até sendo feitas por conta própria, a pessoa perde uma quantidade de peso, às vezes, muito rápido. E aí, com esse peso perdido, ela acaba perdendo também massa muscular, acha que perdeu gordura e muitas vezes perdeu outras coisas. Perdeu nutrientes, perdeu água, e aí acaba não sendo sustentável. Porque a pessoa restringe também aquele ciclo de dietas restritivas. Restringe o que ela gosta muito de comer, sente falta, emagrece, não consegue sustentar, acaba comendo aquele alimento, sente culpa, ganha o peso de novo e aí o ciclo ele vai se repetindo. Então por isso que traz muitos riscos ao metabolismo e a pessoa ela tem que buscar mesmo a reeducação alimentar, sair desse ciclo de dietas restritivas porque pode causar até mesmo uma compulsão alimentar, né? Então, perigoso. Encontrar um equilíbrio. O ideal é encontrar um equilíbrio.
equilíbrio, não precisa ser tão restritiva, nem tão permissiva, né? Tipo assim, né? Mas é encontrar esse meio termo, né? Que às vezes é muito difícil, né? Claro que tem casos que exigem uma restrição. Em alguns momentos. Mas em muitos casos a pessoa não precisa passar aquele sofrimento todo para alcançar o resultado. O básico, né, que é muito falado, o básico que funciona, realmente funciona. O arroz com feijão, sabendo montar ali um prato saudável no dia a dia, ou tendo pão no dia a dia, sabendo colocar ele na hora certa, não tem nenhum risco, nenhum problema. Então não precisa ser coisas difíceis ou muito mirabolantes, né? Pode ser coisa simples, o básico ali que a pessoa pode se alimentar bem e ter um resultado e emagrecer, né, Carol? Exatamente. Então nós vamos para o intervalo agora e já voltamos com mais informações sobre emagrecimento feminino. Fiquem com a gente. Estamos de volta com o programa Equilíbrio Feminino aqui na Rádio Minas BH. Hoje conversando sobre emagrecimento feminino com a nutricionista Caroline Custódio. Carol, deixa eu te perguntar uma coisa que também é outra coisa polêmica também, que são os medicamentos para emagrecer. Que hoje está muito famoso é o Ozempic, né, que é a semaglutida. Para perda de peso, né? Qual que é a sua opinião sobre o uso dessas medicações para o emagrecimento? Bom, hoje eu tenho pacientes que fazem o uso dessas medicações e eu acho importante ter um acompanhamento nutricional, até um acompanhamento multidisciplinar. Por quê? Para o peso se manter. Porque se usar somente a medicação e principalmente às vezes sem instrução médica, que é muito perigoso, a pessoa acaba reganha o peso novamente. Além dos outros riscos. Agora, como tem orientação médica, que é no caso das minhas pacientes, elas se saem muito bem nessa questão de se manter no peso, vão acabando perdendo gordura mesmo, ganhando massa muscular, porque tem esse risco da pessoa perder muita massa muscular. E esse não é o interessante. É importante a pessoa fazer esse acompanhamento nutricional para que ela tenha aqueles nutrientes ali necessários e também porque restringe muito a fome da pessoa. Então, se ela consumir pouquíssimas calorias ali, é o ideal ao longo do dia, mas ela precisa também estar com os nutrientes ok. Então, por isso que é importante ter a alimentação ali equilibrada para essa pessoa, de acordo com esse medicamento que ela faz, para que ela consiga também não ficar com deficiência nutricional. Então, não usar por conta própria esses medicamentos, né, como o Ozempic, né, sempre com o acompanhamento do endócrino, nutróloga, né, e junto vocês, né, da nutrição, né, nutricionistas, né? Exatamente. Eu acho que o erro é esse, né, que as pessoas estão usando de forma totalmente assim, porque infelizmente ainda compra sem receita, né, apesar que isso vai mudar, agora vai ser só com receita, felizmente, que ótimo. Então, a pessoa às vezes compra por conta própria, usa, não sabe como usar, né, Carol? E é muito perigoso. Que é muito perigoso, né? E a gente vamos até falar uns pilares que são importantes para um emagrecimento saudável, né? Que a gente ter um emagrecimento e se manter, Carol. O que você acha que é importante? Tem muitos pilares, mas eu destacaria a qualidade do sono, atividade física, equilíbrio emocional, organização. Não tem como. Independente, a pessoa pode fazer, pelo menos que seja o básico da organização, que ela vai ter mais sucesso no emagrecimento. Sim. E, além disso, paciência. Sim. Tem que ter paciência no processo, né? Porque, às vezes, a jornada ela é calma mesmo e, dependendo, às vezes é melhor para a pessoa se manter ao longo dos anos, para ela ter qualidade de vida. Porque a pressa pode fazer com que aconteça o reganho de peso, a pessoa voltar ao peso normal com muito mais rapidez. Então, se a pessoa tiver paciência na jornada, ela vai ter muito mais sucesso. Eu sei que não é fácil. Eu acompanho várias mulheres, vários desafios, rotinas difíceis, mas tem que ter a paciência. Que a pessoa fica ansiosa, né? Quer emagrecer em um mês 10 quilos, né? Quer que seja rápido ali o processo. Exatamente. Aí faz loucuras, né? Dietas muito restritivas, aí usa medicamento por conta própria. E isso não se mantém, né? Porque a pessoa até perde muito peso, às vezes inicialmente, mas depois até ganha até mais, não é? Não tem esse efeito, Carol? Tem esse efeito também, pode acontecer. E aí a pessoa fica muito frustrada. Porque às vezes já fez várias dietas e aí pensa que
Eu recebo pacientes no consultório que elas falam, essa daqui é a minha última tentativa. Então veja a responsabilidade que você tem, Carol. Então eu tento passar essa questão para elas mesmo. Tenha paciência, vamos melhorando os pontos de cada vez, porque a pessoa não precisa melhorar tudo de uma vez, porque às vezes ela não está habituada. Mas comece aos poucos, com orientação fica melhor. Mas é importante, se você hoje começar com alguns básicos, tentar consumir um pouco mais de fruta no seu dia a dia, priorizar algumas coisas, evitar um pouco algumas certas coisas, porque é importante dizer alguns nãos. Então eu acho importante tudo isso. Estabelecer limites saudáveis, seria isso? Tipo assim, não precisa, tipo assim, você faz uma coisa mais, que não vai ter essa restrição tão grande, né, Carol? Você vai permitir as coisas, né? Você tá ali pra ajudar ela a encontrar esse equilíbrio, né? Exatamente. É porque, às vezes, as pessoas pensam que a reeducação alimentar, ela é totalmente aberta. E aí, é claro que a gente tem que ter o equilíbrio. Entendi. Tem que ter o meio termo. É porque a pessoa vai numa festa, ela vai sair, ela vai viajar. E nesses momentos ela também tem que se permitir também. Tem que se permitir, tem que aprender a lidar da melhor forma. Eu vou me alimentar antes de chegar na festa, pra não chegar lá com muita fome e comer tudo que tiver lá. Então eu sempre ensino isso às minhas pacientes, para que elas vão se tornando cada vez mais conscientes, percebendo quando estão satisfeitas. Então isso faz muito sentido para a pessoa não exagerar, por exemplo. Entendi. Não, excelente. Então, você está trazendo muitas informações importantíssimas. E vamos agora para o intervalo. E no próximo bloco nós voltamos para continuar falando sobre esse tema, sobre emagrecimento feminino. E se é possível, vamos falar se é possível perder peso sem exercício. Será que é possível? Boa, né? Boa. Polêmica também. Olá, estamos de volta com o programa Equilíbrio Feminino. Hoje falando sobre emagrecimento feminino com a nutricionista Caroline Custódio. E agora nesse bloco nós vamos falar sobre uma coisa que, né, uma coisa polêmica, que gera muita dúvida, né? Que é o seguinte, é possível emagrecer e manter esse peso sem exercício físico? É possível sim, porque o pilar importante a dieta é um pilar essencial. Então a pessoa precisa ter uma redução ali das calorias para que ela já consiga emagrecer mesmo não fazendo atividade física. Eu mesmo tenho pacientes, muitas pacientes, e aí depois elas se sentem mais motivadas a iniciar a atividade física. Claro que tem uma diferença, porque a pessoa consegue ter uma evolução maior, porque ela está gastando mais. Então, esse é o ponto. Mas se a pessoa não estiver fazendo, ela vai conseguir emagrecer. E para ela manter, eu acho importante iniciar a atividade física. Porque ela vai conseguir ganhar massa muscular, dependendo do tipo de atividade física que ela estiver fazendo, perder gordura com mais rapidez. Então, dessa forma. Então, para manutenção é importante aliar a alimentação com a atividade física, né? Isso. Às vezes, inicialmente, a pessoa até consegue manter, mas depois ela chega num patamar que ela não evolui, não emagrece mais, né? Exatamente. Então, a atividade física vem quebrar isso, né? Exatamente. Então, importante, gente. Então, importante aliar as duas coisas. Isso. E assim, E quais são os principais que você vê, assim, né, questões que fazem a mulher não conseguir emagrecer, que dificultam o emagrecimento? O que você percebe, Carol? Eu acredito que a rotina, claro que a rotina não é uma desculpa, mas às vezes o excesso de carga de trabalho faz com que a mulher ela tenha uma dificuldade em manter a alimentação saudável, porque ela distribui as prioridades dela para outras áreas. Seja para o filho, claro que é essencial, ou para outros tipos de cuidado e acaba, às vezes, deixando ela de lado. Então, é importante, eu tento alinhar com as minhas pacientes, mesmo elas tendo essa rotina mais corrida, puxada, algumas estratégias e formas para que isso não atrapalhe. Para que ela tenha organização, que é outra coisa que faz ela desistir às vezes do processo, ou falar, não vou dar conta, não vou conseguir. Então é uma coisa que faz também ir no automático, então pedir muita comida pronta e não se manter saudável ao longo da semana. Então é importante, essas coisas são
as essenciais, assim, que fazem disparado, ela acaba saindo do objetivo. Uma outra coisa também polêmica é a questão de muitas reclamam dos parceiros também, que não contribuem para o emagrecimento, não apoiam, né? Elas acabam tendo um choque de realidade e chamando também para si a sua responsabilidade, que é total dela, em meio à dificuldade de manter ali quando o ambiente não está favorecendo. Então, essa é uma das dificuldades, mas que elas conseguem também estar driblando no dia a dia. Então, assim, ter planejamento e organização é importante, né? Isso. Tipo assim, organizar tipo, a alimentação da semana, tipo, fazer marmitinha, você recomenda isso? Já fazer a compra da semana, do que vai se alimentar. Ter uma listinha. Ter uma listinha, né? Pra não porque assim, se na hora da fome você vai pedir. Isso. Se não tiver pronto, você vai querer pedir, vai pedir coisas às vezes calóricas, né, Carol? Exatamente. E se a pessoa não tem, às vezes, um controle, às vezes, inicial, é importante não ter o aplicativo no celular. Você recomenda não ter esses aplicativos que pedem comida. Pelo menos até ela ter um pouco mais de maturidade nesse equilíbrio alimentar, eu recomendo. A não ser que ela fale comigo, eu não vou pedir. Não vou pedir. Então, e se organize, tire um dia ali da semana. Muitas gostam de fazer no final de semana. Vai à feira, leva a lista, prepara a marmita pra semana e conseguem se organizar. Manter ali. E tem essa questão do apoio que você falou, é importante, né? O apoio do parceiro, da família, que às vezes a pessoa mora com amigos, porque às vezes a pessoa tá ali super focada, mas um outro oferece, compra coisas para festas. Então ela vai ter que dizer não, né? Se ela quer priorizar o emagrecimento, se ela quer priorizar a saúde dela, ela vai ter que, no início, dizer alguns nãos ali, né? Sim, até ela, como eu falei, ter essa maturidade. E também eu acho legal dela observar, eu tenho vários eventos na minha semana, no meu final de semana. Que tal escolher qual que eu vou? Tipo assim, não precisa em todos, né? Às vezes no final de semana, ela passa a semana equilibrada, mas ela já sabe que domingo ela vai comer um doce. Que ela vai em tal lugar com o marido, por exemplo. Então eu acho importante ela já ter isso em mente, porque isso facilita muito manter o processo. Isso, ótimo. Vamos agora algumas orientações que você daria para as mulheres que querem começar a emagrecer de forma saudável, sustentável, que tá ali com dificuldade, já tentou várias coisas, não deu certo, tá frustrada, infeliz. O que você recomendaria para começar? Um primeiro passo, Carol? O primeiro passo é tentar fazer coisas simples e não exigir o máximo. Eu quero começar a me movimentar mais, então eu vou começar com uma caminhada 3 vezes na semana, é o que eu consigo de manhã. Então eu acho traçar essas estratégias, o horário que fica melhor, começar com coisas simples. Não, eu preciso consumir mais salada. Então, vou tentar melhorar o meu prato de almoço. Já é alguma coisa. Sim. Então, começar com coisas mais simples. Preciso beber mais água? Que tal baixar um aplicativo? Colocar um despertador no celular? Então, começando de pouquinho em pouquinho. Não se exigir demais, porque isso pode acabar desistindo, né? Fazendo com que ela desista na primeira semana. Já não... Não deixar pra começar segunda-feira, porque tem essa coisa, né? De começar a dieta, segunda eu começo. Você acha que o momento de começar é agora, não é? Agora. Você pode começar no sábado, no sábado, sexta. Não tem essa coisa, né? De dia, né? E você falou aos poucos, né? Às vezes fazendo substituições, trocas, né, Carol? Isso, também interessante. Não é interessante fazer, tipo assim, tomar um refrigerante, eu gosto muito de refrigerante, aí substituir por um suco, substituir por uma água com gás. Isso mesmo. Pode ser uma estratégia. Ou até mesmo, às vezes, um refri também já é um começo. Já é um começo. E a pessoa também pode combinar, como a gente falou da questão de pessoas que às vezes não contribuem. Combina com a pessoa, tal dia da semana a gente pode pedir, tal dia eu não vou comer. Isso. Ou você pode pedir, eu não me ofereço. Eu não vou comer. Isso, já feito isso. E eu acho assim, se tá difícil, se já tentou várias coisas e não conseguiu, eu acho que procurar uma ajuda profissional, né? Exatamente. Procurar uma nutricionista, às vezes ir no médico, né? Pra ter esse... E tem que ser acompanhamento. E você falou uma coisa mais no início, que tem que ser multiprofissional, né? Então, às vezes vai precisar você, nutricionista, de um endócrino,
endocrinologista, de um educador físico, porque sozinha mesmo é difícil, né, Carol? É difícil, porque às vezes a pessoa olha assim... Por onde que eu começo, né? Por onde eu começo? Mas assim, aqui hoje a gente falou de várias informações importantíssimas para você começar a se cuidar, né? Se tá aí sentindo que é o momento, procure ajuda profissional, você tá difícil sozinha. E hoje foi, então, esse bate-papo maravilhoso com a nutricionista Carol Custódio. E, Carol, deixa suas... né, a gente está finalizando aqui o programa. Deixa sua rede social para os ouvintes poderem te acompanhar. Primeiramente, um prazer novamente estar aqui com você. E sucesso! Obrigada, Carol. O meu Instagram é @NutriCarolCustódio. Hoje eu atendo mulheres que buscam esse emagrecimento saudável, tá melhorando a sua saúde. Então, observem lá as redes sociais que tem muito conteúdo para vocês conhecerem. Ela dá muitas informações valiosas no Instagram dela, gente. Pode acompanhar e curtir. E esse foi o programa Equilíbrio Feminino. Na próxima semana a gente está de volta. Desejo a vocês uma excelente noite e uma ótima semana. Beijo grande!